Há exatos 8 anos, no dia 11 de julho de 2012, estávamos comemorando o bicampeonato do Palmeiras da Copa do Brasil. Um dos títulos mais improváveis da história centenária do Verdão e que passou muito pelos pés deste jogador que vamos entrevistar agora. Você confere aqui no Mídia Palmeirense uma entrevista exclusiva com ele, Marcos Assunção, o capitão do bicampeonato do Palmeiras da Copa do Brasil. Bom, Assunção, primeiramente é uma honra, né, poder falar com você, poder fazer essa entrevista contigo. Afinal, na data que a gente vai publicar essa entrevista, estarão completando 8 anos daquele título histórico da Copa do Brasil de 2012 pelo Palmeiras, que você foi o principal jogador, né? Eu peguei alguns números e de 23 gols marcados do Palmeiras, você teve 10 participações diretas em gol. Então eu queria que você falasse um pouco da importância desse título para sua carreira e para aquele elenco também. Cara, o prazer é meu tá falando e relembrando essa história tão bonita que eu tive no Palmeiras. E o Palmeiras é um clube que não vai sair nunca da minha vida, não vai sair nunca do meu coração, porque é um clube que me marcou muito, é um clube que eu tenho muita gratidão, porque conquistei muitas coisas além daquele título da Copa do Brasil. Teve outros troféus também no lado pessoal que eu conquistei como melhor jogador daquele campeonato, melhor jogador, melhor volante do Campeonato Paulista, está entre os melhores sempre do Campeonato Brasileiro, enfim. O Palmeiras me proporcionou isso, né? Se eu não estivesse jogando no Palmeiras, eu não teria conquistado esses títulos pessoais, né? E o Palmeiras eu só tenho a agradecer por ter jogado no Palmeiras, por conhecer a torcida do Palmeiras, por conhecer o Clube Palmeiras, né? Conhecer, eu digo, estando lá dentro, vestindo a camisa e sabendo a importância que é aquele clube, a importância, o quanto é apaixonado a torcida pelo clube, pelo time. Então eu sou muito feliz de ter jogado no Palmeiras. Tenho um filho de 11 anos que é palmeirense maluco. Quando o Palmeiras ganha é uma alegria só, quando o Palmeiras perde ele chora. Então essas coisas só o Palmeiras me proporcionou, né? E isso é muito importante, levarei isso pro resto da minha vida, sempre. Legal, você falou da ótima relação que você sempre teve com a torcida do Palmeiras, e com certeza a torcida do Palmeiras tem uma relação de muita gratidão com você, acompanhando inclusive, né, fazendo toda a análise daquela Copa do Brasil para essa entrevista. Teve inclusive um jogo que foi muito curioso, que teve uma cobrança de falta, teve uma falta marcada para o Palmeiras que a torcida já começou a comemorar, né? A câmera até mostrou o torcedor sorrindo, como se ele já estivesse prevendo que sairia um gol. Qual que é a sensação daquele momento ali? Você que sempre foi um especialista na bola parada, a oportunidade de falta e ver o torcedor já praticamente comemorando antecipadamente. Isso mostra a confiança que o torcedor tinha com o Marcos Assunção quando tinha uma bola parada, né? E a confiança que eu tinha, principalmente de quando tivesse uma falta, eu poder fazer o gol ou poder dar uma assistência e um belo cruzamento para que os meus companheiros pudessem fazer o gol. Então isso é fruto de muito treinamento, muito trabalho, né? Depois dos treinos que o Felipão dava pra gente, eu ficava lá mais uma hora e meia, ficava treinando, porque eu sabia que isso nos jogos me daria a confiança e daria ao time também uma reação, de repente tá perdendo ou mesmo tá empatado e a gente poder ganhar o jogo. Então isso fazia com que eu ficasse treinando muito para que chegasse esse momento e o torcedor tivesse essa confiança de que de repente poderia ser gol e eu tivesse também a confiança de fazer o gol, né? Não ter nenhum tipo de pressão e ir para a bola bem tranquilamente e saber a força que eu tinha que colocar na bola, o lugar que eu tinha que colocar para que o goleiro não chegasse, enfim, a posição do goleiro adversário. Então eram vários fatores que eu conseguia ter essa tranquilidade de ver durante um jogo muito corrido, muito pegado,
devido aos treinamentos que eu fazia, né? E eu agradeço aos goleiros, o Fábio, ao Rafael, que foram goleiros aí que sempre ficaram comigo depois dos treinamentos, e que eram os goleiros reservas, eram os goleiros que subiam da base, Pegorari também, então eram goleiros que estavam subindo da base, e eles ficavam sempre treinando com a gente ali as faltas, né? E isso não é fruto não só do meu trabalho, mas com a ajuda dos goleiros que lá ficavam comigo também. Uhum. Bom, no seu currículo você tem Campeonato Italiano, Supercopa da Itália, Copa do Rei da Espanha, mas pelo fato dessa Copa do Brasil, você ter sido o melhor jogador, eleito o melhor jogador e tão importante para a conquista, principalmente na bola parada e toda a liderança que você representava, pode ser considerado o título mais importante da sua carreira? Eu falo que foi o título mais importante da minha carreira porque foi o título que eu levantei uma taça como capitão de um time tão importante quanto o Palmeiras, de um clube tão importante quanto o Palmeiras, de uma torcida tão apaixonada quanto é a torcida do Palmeiras. Então, para mim, esse foi o título mais importante, né? Tive o título de Rio-São Paulo 97 com o Santos também, tive o título de Dubai, mas enfim, esse para mim foi o título mais importante, que realmente eu fui, não que eu não tenha sido importante nos outros, mas foi o título que eu acho que eu mais ajudei, né? Mais fui direto, igual você falou, foram 10 participações, né? Foram 23 gols e 10 participações diretas minhas em gols. Então, e o melhor, levantar uma taça, né? Tão importante quanto foi aquela taça da Copa do Brasil. Ainda mais num momento que o Palmeiras vinha numa situação muito complicada, e eu costumo falar que é um dos títulos mais improváveis, né, da história do Palmeiras. Analisando aqui os jogos, jogo por jogo do Palmeiras, você teve um gol e uma assistência contra o Coruripe por 3-0, 2 assistências contra o Horizonte, 1 gol contra o Paraná, 2 assistências contra o Paraná no jogo de volta também. E aí, semifinal e final praticamente foram jogos muito importantes ali, foram jogos tensos que o Palmeiras não era favorito para muitos. Na final você teve o cruzamento, né, para o pênalti do Betinho, e depois teve assistência para o gol do Thiago Heleno. E também na final, aquele cruzamento que, é lógico, ficou marcado o lance mais significativo daquela conquista, porque acaba saindo o gol do Betinho, né? Ali naquele lance especificamente, Assunção, você bateu a bola para poder tentar fazer o gol, ou fez o cruzamento ali no primeiro pau mesmo pro Betinho? Era uma jogada que vocês já treinavam antes? Não, cara, ali naquela posição era impossível de eu chutar a bola para gol. Era impossível, né? Apesar que tinha muitas bolas que eu chutava em direção ao gol, mas ali daquela distância e daquela posição, naquela posição era impossível chutar para gol. Se de repente fosse do lado esquerdo, poderia sim chutar para gol, né? E aconteceu o que aconteceu, né? O Betinho está ali na hora certa, no lugar certo, e ter essa raspada e a bola entrar para gol. Mas se é do lado esquerdo, provavelmente eu chutaria para gol. Uhum. Né? Mas do lado direito e muito aberto era muito difícil. Mas era uma situação onde a gente treinava muito, né? Eu falava para eles, a minha bola nunca vai no segundo pau, ela vai sempre entre o primeiro pau e a marca do pênalti, né? Eu falava para os atacantes e falava para os zagueiros, e a gente treinava muito. Então era ali que eles entravam sempre, né? Se você pegar todos os gols, a maioria era tudo entre o primeiro pau e a marca do pênalti. A maioria dos gols de cabeça que os meus zagueiros faziam, ou mesmo nesse gol do Betinho, foi ali no primeiro pau, raspando, desviando do goleiro, dos zagueiros. Enfim, era sempre ali que o perigo de uma bola parada é sempre ali. É muito difícil um perigo de bola parada no segundo pau. O perigo era sempre entre o primeiro e a marca do pênalti. Então era ali que os zagueiros entravam, era ali que os atacantes sabiam que a bola ia passar. Então era ali que eu sempre tentava, quando eu não chutava para gol, eu tentava colocar a bola ali, porque eu sabia que ia ter alguém para desviar essa bola ali. Legal. É lógico que o jogo da final, o segundo jogo, né, da final, que é onde vocês acabam conquistando o título de fato, ele fica muito marcado pro torcedor. Mas tem muita gente que cita também aquele jogo do Grêmio, principalmente o jogo de ida, que o Palmeiras acaba vencendo por 2-0, um resultado bem improvável, principalmente porque muita gente dava o Grêmio como muito favorito diante do Palmeiras. Mas na sua opinião, qual que foi o jogo mais importante dessa trajetória da conquista?
Acho que o jogo mais importante, esse do Grêmio foi importante sim. Eu concordo que ninguém esperava que a gente fosse ao Sul e conquistasse um resultado tão bom quanto foi, né? Mesmo o treinador do Grêmio, que na época era o Luxemburgo, acho que ele falou algumas. Ele deu uma entrevista falando que o Palmeiras iria lá e não conseguiria ganhar, enfim, alguma coisa assim. Mas nós sabíamos das nossas limitações, sabíamos das nossas dificuldades, mas naquela conquista, naquele campeonato, todos, ninguém acreditava no Palmeiras, ninguém acreditava que o Palmeiras ganharia, só nós jogadores e comissão técnica, enfim, todos que trabalhavam no clube. E então eu acho que aquele grupo de jogadores era o grupo realmente de jogadores que queria ganhar aquele título, jogadores que gostaria de sair do Palmeiras com um título. Então eu acho que aquele grupo era realmente um grupo de homens, um grupo de jogadores vencedores, que sabendo das nossas limitações, das nossas qualidades técnicas, da nossa capacidade técnica, sabíamos que tinha time melhor que o nosso, mas sabíamos que poderia ser melhor tecnicamente, mas fisicamente eles não poderiam na vida ser melhores que nós. Eles poderiam trabalhar igual, mas mais que nós eles não trabalhariam. Eles poderiam correr igual, mais que nós eles não correriam. Uhum. Então acho que isso foi o fundamental naquela conquista. E a partir de qual momento, principalmente você como capitão da equipe, a partir de qual momento vocês perceberam de fato que estavam contrariando tudo aquilo que muita gente pensava e dava como certo? Por exemplo, o favoritismo muito grande do Grêmio, e entre outros acontecimentos naquela competição. Em que momento vocês imaginaram que vocês estavam contrariando e que poderia ser possível de fato chegar ao título? Em algum momento, dentro de algum jogo, você imaginou que não daria para chegar? Não, eu sempre, todos os lugares onde eu joguei, todos os lugares onde eu passei, eu sempre que eu entrava para disputar uma partida, para disputar um campeonato, eu sempre tinha o pensamento de ganhar um campeonato. Muitas vezes acontece da gente não ganhar, muitas vezes acontece da gente sair fora de um campeonato mata-mata. Mas todos os campeonatos que eu entrei, desde quando eu comecei a jogar futebol, eu sempre entrava para ganhar o campeonato. E eu nunca tive dúvida de que poderíamos ganhar, né? E então eu sempre trabalhei todos os clubes pensando em sempre conquistar títulos, e eu nunca tive nenhum tipo de dúvida, né? Sabíamos das nossas limitações, mas mesmo sabendo dessas limitações, eu confiava no meu time, eu confiava no meu trabalho, eu confiava naquilo que eu estava fazendo sempre, independente se dava certo muitas vezes ou outras vezes dava errado, mas eu sempre tinha um foco que era conquistar alguma coisa. E quando eu cheguei no Palmeiras, muitas pessoas desconfiaram do meu trabalho, da minha capacidade, e eu, na minha primeira entrevista, eu falei que eu conseguiria conquistar um título importante para o Palmeiras. Eu sempre fui um cara muito focado naquilo que eu queria. Eu sempre fui um cara muito focado principalmente no meu trabalho, no meu profissionalismo. Então eu consegui fazer com que essa declaração de que conquistar um título importante para o Palmeiras pudesse acontecer. E foi esse título importante, foi essa Copa do Brasil. Referente à parte motivacional, toda a motivação que vocês tentavam passar ali para o restante do elenco, principalmente o treinador, o Felipão, e você como capitão, qual foram as atuações de vocês para poder ter uma participação efetiva nessa questão de motivação para o restante do elenco, Assunção? Eu falo o seguinte, cara, quando eu jogava no Palmeiras, na Roma, no Santos eu era garoto ainda, mas em 2013 eu já era experiente, eu já passava. A grande motivação do cara, a grande motivação do jogador é estar jogando no Palmeiras, é estar jogando no Santos, é estar jogando no Flamengo, é estar jogando no Corinthians, é estar jogando no Internacional, é estar jogando num Grêmio, num Cruzeiro, num Atlético Mineiro. A grande motivação do jogador
tá num clube como esses, cara. Sabe? A grande motivação do jogador é estar num clube como esse e conquistar títulos e ser ídolo da torcida e ser importante pro clube e deixar o seu legado, a sua marca no clube, deixar saudades no clube, sabe? Eu, graças a Deus, eu tenho uma gratidão enorme pela torcida do Palmeiras, porque onde eu vou eu sou respeitado. As pessoas têm gratidão e eu tenho gratidão por ela também. Eu tenho gratidão pelo Palmeiras, por tudo que me proporcionou. Então, a minha grande motivação sempre foi estar jogando futebol, foi estar jogando no clube onde eu estou, principalmente nos clubes grandes. Então, o cara tem que ser motivado o tempo todo, ele tem que ter essa motivação o tempo todo, porque imagino tanto de jogadores que gostariam de estar no lugar dele. Então, é isso que eu passava para os mais jovens, é isso que vocês têm que pensar. Imagina o tanto de gente que gostaria de estar aqui no seu lugar. Então, pense nisso, é isso que você tem que fazer. Sabe? Então a motivação era essa, é de estar o tempo todo com grandes jogadores, disputando grandes campeonatos, vivendo uma vida onde todo homem, todo garoto sonha em ter, quer ser jogador de futebol. Então a motivação, não existia motivação maior do que isso. Legal. A gente abriu algumas perguntas para o torcedor do Palmeiras que acompanhou muito o seu trabalho e que assim tem uma idolatria enorme pelo que você representou naquele título, e a gente tem algumas perguntas aqui. O Igor Mariano, ele mandou uma pergunta pra gente direto pelo Twitter, perguntou por que o jogador brasileiro hoje não costuma bater falta com a excelência que você e outros tantos batedores mais antigos batiam. Se falta interesse dos jogadores em treinar o fundamento, ou se é por algum outro motivo que você imagina que acontece isso? O jogador não tem gol de falta porque não tem treinamentos, né? Se de repente tivesse um pouquinho mais de treino de bola parada, talvez teríamos mais gols de faltas aí, veríamos mais gols de falta, né? Eu acho que o jogador tem que partir do jogador. Eu quero treinar falta e vou treinar. Vem o fisiologista, vem o médico, você pode se machucar. Eu falava, o Felipão, muitas vezes eu discutia com o Felipão, dele me mandar pro vestiário, e eu falava, eu quero ficar aqui, eu vou ficar treinando falta que eu não tô cansado. Eu estou com a minha perna boa e eu quero treinar hoje. E muitas vezes ele falava, vamos treinar, e eu falava, hoje eu não quero que eu tô cansado. Sabe? Então o jogador tem que se conhecer. Ele tem que conhecer o corpo dele. Pra que ele dê essas respostas, né? Quando ele tiver ok, com o corpo ok, as pernas ok, ele vai treinar falta, mas tem que partir dele. Ele tem que gostar de treinar falta. Eu gostava, e eu acho que todos os grandes batedores de faltas, eles gostavam de treinar faltas. Eles gostavam de chegar numa quarta, numa quinta, num sábado ou num domingo e ter uma falta e a gente ir lá e fazer o gol. E esse gol garantia a nossa vitória, garantia o empate. Esse gol, a gente sair e depois ficar olhando 50 mil vezes o gol, que é o que eu gostava de fazer. Então acho que é isso aí. O cara tem que querer treinar, ele tem que gostar de bater falta. Legal, que bastante gente perguntou também no Twitter, se você pensa em ser treinador e se você tem a vontade e se já surgiu alguma oportunidade de trabalhar novamente no Palmeiras, agora que você está trabalhando mais nos bastidores do futebol, hoje é diretor executivo do Água Santa. Se você já pensou em treinar algum time ou passar algum tipo de experiência direto para os jogadores referente ao Palmeiras? Treinar, não. Eu fiz cursos para ser o que eu sou hoje, né? Diretor executivo de um clube chamado Água Santa. Mas isso eu já falei para o presidente, já falei para os diretores, a gente tem que ter ambição. Quando eu comecei a jogar no Rio Branco de Americana. A minha ambição é jogar num time grande, é chegar na seleção brasileira, é jogar na Europa, e tudo isso eu consegui. Hoje a minha ambição, hoje eu trabalho aqui no Água Santa, mas a minha ambição sim é trabalhar, é voltar a trabalhar no Palmeiras, é voltar a trabalhar no Santos, né? E não deixando de lado outros clubes também, né? A gente tem que ser profissional, e a partir do momento que a gente é profissional, a gente vai trabalhar onde nos convidarem, onde a gente é contratado. Claro que meu sonho maior é trabalhar no Palmeiras, é trabalhar no Santos, é trabalhar no Betis na Europa, na Roma, nos clubes onde eu joguei, os clubes onde eu tenho identificação, nos clubes que eu não que eu farei, deixarei de fazer algo se eu não trabalhar nesses clubes,
mas uns clubes que eu joguei e tenho gratidão, uns clubes onde eu joguei e sou respeitado e me sentiria em casa, lógico que seria muito melhor, né? Mas estou trabalhando aqui, estamos trabalhando aqui seriamente, trabalhos bons, né? Contratando jogadores, fazendo essa função de contratar, de montar elenco, e lógico que, se Deus quiser, num futuro eu possa estar trabalhando no Palmeiras, no Santos. É isso que eu penso. Legal. O Jackson Passos, torcedor do Palmeiras, também perguntou se a eliminação para o Guarani naquele Paulistão de 2012 deu força para a equipe se unir e se fechar ali, né, se tornar uma equipe blindada para rumo à conquista da Copa do Brasil. Cara, é o que eu te falei. Muitas vezes a gente entra focado para ganhar um campeonato, para entrar, e muitas vezes as coisas não saem do jeito que a gente pensa, né? Isso não é que nos deu força. Time grande, todo campeonato que entrar, ele tem que entrar para ganhar. Não é que você vai ganhar todos, mas time grande, ele entra para ganhar sempre. Muitas vezes acontece alguns erros de percurso que faz com que a gente perca, né? E foi o que aconteceu contra o Guarani. Teve uma outra semifinal também que a gente, se eu não me engano, a gente perdeu pro Corinthians nos pênaltis, né? Então, eu acho que são coisas que acontecem no futebol que muitas vezes a gente pensa só em ganhar, e vem a derrota, e a gente tem que estar preparado. Assim como a gente tem que estar preparado para as vitórias, a gente tem que estar preparado para as derrotas também. Isso é normal na vida de um atleta, não só do futebol, mas de um atleta que compete. Isso é super normal, não é sempre que você vai ganhar. Então, eu entrava focado sempre para ganhar, mas muitas vezes vinha a derrota que era dura, que era dolorida, mas a cicatriz tinha que ser muito rápido. A ferida tinha que cicatrizar muito rápido, porque depois de 3, 4 dias já tinha jogo de novo. Então, bola para frente. A vida de um atleta é assim. Hoje você perde, amanhã você ganha. Aí hoje você ganha, amanhã você perde. Você tem que ter esse equilíbrio de quando você ganhar, não se sentir nas nuvens, nem quando você perder, você se sentir no chão, um inválido, que você não consegue nada. Então você tem que ter esse ponto de equilíbrio, e eu sempre tive. Legal. O Leonardo Persico, ele fez uma pergunta um pouco mais descontraída. Ele perguntou como que era o ambiente daquele time, daquele elenco de 2012, e quem comandava a resenha ali, Assunção. Era um ambiente bom, cara, um ambiente tranquilo, um ambiente legal. Era um grupo de jovens, o mais experiente era eu, tinha o Marcão também, o resto era tudo molecada, então era um ambiente legal. Maurício Ramos, Luan, Wesley, ambiente bacana. Valdívia também, eu tive um problema com o Valdívia, mas, cara, é um cara que eu respeito muito, é um cara que eu gostava muito de jogar, é um cara que, pra mim foi um dos melhores meio-campistas, camisa 10 que eu joguei. É um cara que, quando tínhamos dificuldades em algum momento do jogo, a gente jogava a bola para ele e ele conseguia segurar a bola, ele cavava falta, ele driblava. É um cara que, cara, o que aconteceu é normal, super normal num time de futebol. Acontece em vários times de futebol, sabe? Tivemos um problema, mas que o problema foi resolvido rapidamente. Hoje eu não tenho nada contra o Valdívia, no entanto eu tô falando muito bem dele, que eu gostava muito de jogar com ele. Pra mim foi um dos melhores camisa 10 que eu joguei. Então, um cara de uma qualidade técnica muito, muito, muito boa, sabe? Então ele foi fundamental na nossa conquista da Copa do Brasil. Em muitos jogos ele era fundamental, porque muitas vezes a gente tava passando algum tipo de sufoco, a gente jogava nele, a bola parava, ele driblava, ele segurava a bola, ele recebia falta e dava pra gente respirar um pouco. Então, um cara que eu adorei jogar com ele, e muitas vezes o adversário ficava louco com ele, porque ele fazia coisas com a bola que é muito difícil de um jogador fazer. Então, um cara sensacional, que eu gostei muito de jogar. Tivemos um problema que foi logo no outro dia, já estava tudo certo, mas, sabe, muitas vezes eu ainda recebo mensagens de que tenho problema com o Valdívia. Não tenho nenhum tipo de problema com o Valdívia, cara. Tivemos um problema naquele momento que foi curado no outro dia. No outro dia a gente já estava tudo tranquilo, sabe? Então eu tenho um respeito enorme por ele. Adorei jogar com ele, tê-lo como meu companheiro, cara. Isso é normal. Brigas, discussões acontecem até dentro da nossa família. Imagina num clube de futebol. Com certeza. Sobre
elenco de 2012, os seus companheiros de título, você ainda tem uma boa relação com todos os jogadores? Conversa com os jogadores? Vocês já se reencontraram depois que todos os jogadores acabaram saindo do Palmeiras? Como que é a relação com aqueles caras que fizeram parte daquele elenco? Maurício Ramos, Luan, Wesley, Leandro Amaro, Cicinho, falo com ele de vez em quando, Bruno, falo com ele de vez em quando, Juninho, falo com ele de vez em quando, Valdívia não, que está fora do país, Mazinho, de vez em quando eu falo também, Barcos também não tá no país, né? Bom, o que eu falo mais constantemente, sempre, quase semanalmente, Maurício Ramos, Luan, Thiago Heleno, de vez em quando eu falo com ele também, Thiago Heleno, então Maurício Ramos e Luan, Wesley são os três que eu mais falo daquela época do Palmeiras. A gente se fala quase semanalmente, Luan a gente se encontra quase sempre, então são pessoas que eu cultivo uma amizade bem estreita, bem boa. Legal. Bom, agora eu vou fazer uma parte da nossa entrevista que seria a seleção do Marcos Assunção, seja de gols ou de jogadores. Qual foi o gol mais bonito da sua passagem pelo Palmeiras? Não necessariamente daquela campanha de 2012, mas se 2010. Você puder citar um gol daquela campanha de 2012 e também um gol da sua passagem pelo Palmeiras no geral. 2010, Sul-Americana, Palmeiras Vitória, Pacaembu, os 43 do segundo tempo. Ganhamos de 3-0 e passamos para a próxima fase. Esse para mim foi o gol mais bonito que eu fiz no Palmeiras. Aquele que é um dos jogos mais históricos, né, do Palmeiras ali. O Palmeiras conseguiu reverter um placar de 2-0 no Barradão, né? E acabou fazendo 3-0, que todo mundo achou que era improvável, né, Assunção? É isso aí, foi um jogo bem difícil, mas ali a gente já estava mostrando que se a gente quisesse, a gente poderia fazer coisas boas e fizemos como fizemos aí. Infelizmente, chegamos na semifinal e perdemos, mas naquele jogo foi um jogo muito importante, onde eu acho que o gol mais bonito meu pelo Palmeiras tenha sido esse. E o melhor jogador que você já jogou junto em toda a sua carreira e o melhor jogador que você jogou junto no Palmeiras? É o que eu falo, cara. O melhor jogador que eu joguei no Palmeiras foi o Valdívia. Acabei de falar dele agora. Um cara extraordinário. Um cara que jogava muito, uma qualidade técnica muito boa. Muito boa. O melhor jogador pra mim foi ele, sabe? E, pô, cara, que eu já joguei, teve muitos jogadores, cara. Muitos jogadores bons. Se eu te falar um nome aqui, eu seria bem injusto com os outros, porque eu joguei com o Rivaldo, eu joguei com o Ronaldinho, eu joguei com o Romário, eu joguei com o Edmundo, eu joguei com o Totti, eu joguei com o Batistuta, com o Montella, eu joguei com o Denilson, com o Zé Roberto, Cafu, Roberto Carlos. Então, essa pergunta eu vou pular, porque foram inúmeros jogadores bons que eu joguei e que me ajudaram muito. Realmente, então, essa seleção aí de nomes que você falou, realmente não dá para escolher apenas um entre todos eles, são muitos bons jogadores. Não tem como eu escolher apenas um, cara, é impossível. E aquele que foi mais difícil de você marcar, você consegue falar só um? Zidane? Isso aí. Legal, Zidane, quando você jogava pelo Betis? Quando eu jogava na Roma, ele estava na Juventus, cara. Então, pô, joguei na Roma, ele estava lá. Jogava contra o Juventus, estava lá Zidane. Aí fui pro Betis, um mês depois Zidane veio pro Real Madrid. Então, ou seja, o cara me perseguiu. Acho que ele gostou da minha marcação, né? Mas, enfim. Muito bom jogador, qualidade técnica muito boa. Um cara com uma passada, uma elegância. Um cara que hoje tem esse ditado, né? Pô, jogava de terno. Então, o Zidane, sim, jogava de terno, cara. Porque era uma elegância monstruosa, sabe? Só de vê-lo dentro de campo já era bonito. Ele andar, ele correr. Imagina ele com a bola no pé fazendo as coisas que ele fazia. Então, uma elegância enorme. Para mim foi o cara que eu tive mais trabalho em marcar. Tá certo. Para poder fechar a nossa entrevista, principalmente aquele título de 2012, ele alavancou ainda mais a sua passagem e a sua importância para o torcedor do Palmeiras, quanto a você, um jogador que fez parte da história do Palmeiras e vai ficar marcado para sempre. Então, num resumo geral, o que o Palmeiras representa para você, num resumo geral, e o que você acha que o Assunção representa pro Palmeiras? Você tem a dimensão do que o Assunção representa pro time do Palmeiras?
Eu não tenho a dimensão, cara. Eu me sinto um jogador que passou pelo Palmeiras. Ok? Eu me sinto um jogador que, desde quando me vem a imagem agora, desde quando na sala de imprensa eu tô ali colocando a camisa do Palmeiras, sendo apresentado pelo clube, até o dia que eu fui embora, eu tentei sempre ser o mais honesto, o mais correto, o mais profissional possível. Eu sempre fui e me dediquei. O Palmeiras é um time que, como eu falei no começo da entrevista, eu conhecia de falar do Palmeiras. A partir do momento que eu vesti aquela camisa, eu passei a conhecer de verdade o Palmeiras. O que é o Palmeiras? O que o Palmeiras representa para o futebol mundial? Qual a dimensão, o tamanho da dimensão do Palmeiras? Correto? Eu aprendi a gostar, eu aprendi a amar o Palmeiras. Correto? Hoje, se as pessoas falam do Palmeiras, eu fico bravo, eu discuto. Eu discuto com pessoas que falam mal do Palmeiras. Ou seja, eu aprendi a gostar do Palmeiras. Eu tenho o Palmeiras, nos meus 2 anos e 8 meses, eu tive o Palmeiras como a minha casa, a minha segunda casa. Eu saía da minha casa em Caieiras, ia pro Palmeiras e me sentia em casa. Então o Palmeiras representa isso para mim. O Palmeiras representa tudo, muito. Não desmerecendo todos os times onde eu joguei, mas o Palmeiras foi um dos times que eu mais gostei de jogar. O Palmeiras representa muito. É como dizem, né, o próprio hino do Palmeiras. Palmeiras, minha vida é você. E minha vida foi o Palmeiras nesses 2 anos e 8 meses que eu convivi, que eu vivi no Palmeiras. Convivi com a torcida, convivi com os jogadores, convivi com os funcionários. Então o Palmeiras para mim foi a minha vida, né? E porque eu vou levar o Palmeiras pro resto da minha vida como um dos times mais importantes que eu joguei. Legal, Assunção, e agora o torcedor do Palmeiras com certeza vai rever ainda mais os seus lances e aqueles lances da Copa do Brasil de 2012, né, porque na data que essa entrevista vai pro ar vai estar completando 8 anos daquela conquista. Você tem algum recado especial para poder mandar para aquele torcedor que tanto gritou o seu nome, tanto comemorou os seus gols e hoje vai estar assistindo a nossa entrevista e acompanhando aí todos os lances, todos aqueles momentos marcantes que fizeram parte dessa conquista do segundo título de Copa do Brasil do Palmeiras, o bicampeonato em 2012. Cara, eu só tenho a agradecer a todos os torcedores, só tenho gratidão, só tenho respeito, só tenho coisas boas de falar do Palmeiras e da torcida do Palmeiras. Eu só tenho que dizer um muito obrigado. Mesmo para aqueles que acham que quando eu saí do Palmeiras, eu saí para o Santos para ganhar mais, ou saí para o Santos porque eu não queria jogar a Série B. Né? Eu já dei várias entrevistas falando desse episódio da minha saída do Palmeiras. E muitos ainda falam que eu saí do Palmeiras, que eu fui traidor, que eu saí do Palmeiras para jogar no Santos. Então eu gostaria que essas pessoas que falam essas coisas, eles buscassem na internet, buscassem algumas entrevistas minhas, que eu falei, nunca deixei de falar a verdade, em nenhum momento. Né? Porque, como eu te falei, dos meus 2 anos e 8 meses que eu estive no Palmeiras, eu tentei ser o mais profissional do mundo, o cara mais correto, o cara mais honesto do mundo com o Palmeiras. Então, o Palmeiras hoje, ele representa... Se tem jogo do Palmeiras, eu tô assistindo. Se de repente eu não quero assistir, tem um molequinho de 11 anos lá que é palmeirense doente, ele me liga, pai, vai começar o jogo do Palmeiras, quero que você assista comigo. E não tem nada mais mais bonito de você ver a felicidade do seu filho. E eu vejo a felicidade dele quando o Palmeiras está jogando, quando eu levo ele no estádio para ver o jogo do Palmeiras. Então, se eu sou hoje aqui no Brasil o que eu sou, de passar na rua e as pessoas me reconhecerem, não desmerecendo todos os outros times quando eu joguei, mas isso eu devo ao Palmeiras. Então, eu agradeço, deixo aqui meu muito obrigado aos torcedores e ao clube chamado Palmeiras. Legal, Assunção. Bom, a gente do Mídia Palmeirense, a gente agradece, né, a disponibilidade para você
estar falando com a gente, ceder essa entrevista. Você realmente é um cara que foi muito importante para a história do Palmeiras, e analisando os seus números e toda aquela conquista da Copa do Brasil de 2012, a gente tem ainda mais a dimensão do que foi o Marcos Assunção para aquela conquista. A gente agradece mais uma vez e deseja muito boa sorte na sua carreira como diretor agora do Água Santa e na sequência da sua carreira pelos outros clubes que você for passar. Valeu, meu amigo. Obrigado. Foi um prazer conversar com vocês aí. Bom, tá aí a entrevista com Marcos Assunção, o grande jogador daquela Copa do Brasil de 2012, que deu ao Palmeiras o bicampeonato da competição. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal do Mídia Palmeirense e nos acompanhe no Twitter e também no Instagram, que estão aí na sua tela. Um abraço e até mais!